E aí, pessoal, como vão vocês? Um monte de dia aí sem gravar vídeos, falta de tempo. Mas, como a gente tem um assunto bem interessante, da último podcast que teve no Flow com o Bolsonaro, eu não vou comentar sobre o podcast. Eu vou comentar sobre os efeitos que surtiu depois do podcast, que é o que eu achei mais interessante para a gente comentar no vídeo de hoje. Bem, é engraçado como tem um monte de inteligente que eu acho que poderiam ou se consideram aptos a serem presidente. É engraçado isso. Coloquei aqui a foto do Nando Moura, tem um canal de relevância aqui no YouTube. E como é engraçado criticar, cara. Como é fácil. Agora, a sistemática desse pessoal é que é um pouco louca. Todo mundo reclamava do cara na pandemia. Ok, a pandemia passou? Sim, o pico da pandemia passou. Mas a pandemia ainda existe. Será que ela existe? Bem, muitas pessoas ainda não acreditam que existe a pandemia. A doença ainda existe. Mas aquele pico de muitas mortes, a doença assolando o mundo, não só o Brasil, o mundo, essa aí ela passou. E a gente pode pensar da seguinte forma. Mas não faz muito sentido. Já pensou pensar assim? Se fosse o PT na pandemia, o que eles fariam? Quais seriam as medidas tomadas? Será que ia haver roubo? Será que ia ter um faturamento exorbitante na compra dos respiradores? Será que ia existir algum tipo de, vamos dizer, algum tipo de negociata na compra das vacinas? Como seria? A gente pode vislumbrar isso? Bem, nós podemos vislumbrar isso sim. Mas isso é viável porque o PT não está no poder. Está no poder é Bolsonaro. E assim, eu quero acreditar que o governo fez o máximo que pôde. Porque, como Nando Moura falou, que ele devia ter agido assim, a compra da vacina foi tarde e foi por ali aquelas asneiras, uns pensamentos dementes. Mas, poxa, cara, falando a verdade, falando francamente como brasileiro, não dá para mensurar isso não. Por quê? Primeiro do que tudo, eu não sou nenhum expert da área da saúde, muito menos entendo de política.
que eu estou falando aqui é o que a gente vê. E eu também nem posso falar de maneira profunda, porque também o que eu conheço é superficial. Não vou dar uma de entendido aqui. Não, mas é o que a gente vê. É uma pessoa que tem um mínimo de lógica na cabeça vê. Mas vamos raciocinar um pouco. Ora, até hoje, nem os cientistas, ninguém descobriu ainda qual é a origem, né, exata dessa doença, como combatê-la exatamente com eficácia. Sabe-se que é um vírus. Da onde veio o vírus, até hoje também não ficou claro se foi da China, se apareceu de repente, se esse vírus foi implantado, se não foi, se foi uma coisa natural. Isso é irrelevante, porque ninguém sabe disso aí. E existem as pessoas que entendem mais um pouco, os epidemiologistas, né, que sabem um pouco mais, têm um pouco mais de norte do que as pessoas comuns feito a gente. Mas, na verdade, foi descoberto ainda, né, com exatidão. Outra coisa, as vacinas. Cara, pelo menos aqui onde eu moro, eu já vi tanta gente que pegou a doença 4, 5 vezes depois de vacinadas. Eu vi pessoas que morreram, que foram vacinadas e ainda está acontecendo até agora, mesmo depois da baixa, né, do pico da doença. Falar a verdade, é estranho. Eu, por exemplo, eu peguei a Covid. Eu fui vacinado. Mas a gente pegou. Foi de uma maneira mais tranquila, mais fraca? Provavelmente. E ainda se mistura, que o pessoal está pegando muito ainda, aquela famosa chikungunya. Eles se confundem muito essas gripes. Não tem como mensurar. Não dá para um deputado, um senador, ou a imbecilidade do mundo aqui, ser exato. Ninguém tem número exato disso aí, não. Quantas pessoas a gente não viu? Eu mesmo presenciei pessoas que morreram. Tinha gente que morreu de acidente de moto, botaram lá pro camarada, morreu de Covid, pô. Fica estranho. Na minha rua, uma pessoa, uma senhorinha, morreu e a família dela teve que botar pegado lá que a mulher morreu de infarto. E a fim da força querendo colocar que a mulher morreu de Covid. Essas coisas que aconteceram não são fatos isolados. Aconteceu e aconteceu muito. E tem coisas que a gente mesmo presenciou. Nós, brasileiros, presenciamos. Não é? Então, cara, fica jogando a culpa no governo e que tá ruim. Poxa, o cara deu... Hoje foi o impressionante. Teve um deputado aí, ou foi senador, eu não gosto nem de saber quem foi esse cara, porque essas conversas de gente demente, eu acho que vai atrasar minha mente. Eu não gosto de atrasar minha mente, não. Eu gosto que ela evolua. Aí o cara chegou, senador, se não me engano é senador. O cara fez acho que foi no Instagram. Eu tava olhando no celular de um amigo meu. E o cara fez um alvoroço. Eu tenho aqui uma comunicação, uma denúncia. Tal, que eu tô aqui com os documentos. Que os R$600 que começou a pagar ontem só vai até dezembro. E eu fui quem votei para isso acontecer. E não sei o que. Porra, o camarada tá vendendo o peixe dele, pô. E a gente tá careca de saber que o governo colocou esse auxílio de R$600 até dezembro.
auxílio era R$400, Bolsa Família, né? Que agora é Bolsa Brasil, né? O Auxílio Brasil, né? R$400, aumentou para R$400. Aí tá em 600 para dar uma levantada, uma guinada aí até o final do ano para o pessoal poder consumir mais e a gente levantar a economia. Eu não sou economista, mas eu também não sou burro. Poxa, teria que ser feito isso. Não, mas o mês que vem é a eleição. Sim, e daí? E daí que é eleição? Não, porque isso é eleitoreiro. Tá, então quer dizer que se é eleitoreiro, então vamos fazer só depois, né? Da eleição. Deixa o pessoal se ferrar. Deixa a economia lá para baixo. Aí, de onde é que esse povo tira essas ideias, velho? Essa ideia de trancoso, pô. Tem que ser feito mesmo, com eleição ou não. Tem que ser feito. Vai ajudar na eleição? Provavelmente, né? Provavelmente. Né? Tem pessoas que não têm uma mentalidade, né, tão aprimorada para entender essas questões políticas. Eu sou um cara que morei muito tempo em cidade pequena. Eu sei como política rola em cidade pequena. O cara vende o voto dele por 50 conto. Aí chega no outro vereador lá, principalmente em eleição de vereador e de prefeito. Mas puta merda, só é o que acontece. Quem me dá mais pelo meu voto? Dá 100, o outro dá 2 galinhas. O outro... Cara, o brasileiro não sabe votar. Ele vota pela cara, ele vota pela propina, ele vota por uma vantagem. É feito esse rapaz aqui. Era do lado de Bolsonaro, aquele negócio todinho e tal. Aí ele não teve o que ele queria, aí fica assim chorando. Botando defeito em tudo. Do mesmo jeito o Moro. Porque eu vou dizer a você, o Moro calado, ele é um poeta. E no começo eu achava que aquele cara era um top de linha da porra. Mas eu nunca vi um homem de uma personalidade tão fraca. Mas eu acho que gira em torno dessa coisa de ser juiz, né? Pessoal de jurídico que... Ou pessoalzinho enjoado. Não tem personalidade nenhuma. E fica pulando de galho em galho. Sabe? Parece aquelas prostitutas novatas do cabaré. Que tem que sair, sempre no colo de um, sempre no colo de outro, até arrumar o programa. Pronto, esses caras vivem desse jeito. É igual essa criatura aqui. E outros. Né? Feito aquele Alexandre Frota. Pô, esses caras são nojentos, pô. De uma personalidade tão fraca, de um caráter tão fraco, que... Eu acho que discutir com um homem desse é... pedir esmola pra doido. Porque um homem que não tem caráter, aí vem falar de Bolsonaro, que dizia que não ia fazer acordo com ninguém, que não ia ser do centrão. Ô meu irmão, o cara passou 1 ano e meio segurando a bronca. Aí todo mundo taxou o cara de ruim, que o camarada era ignorante, que o cara não sabia governar, que ele não sabia conversar com ninguém. O papo era esse desses caras. Aí o cara foi lá e começou a ser maleável. Tal, não, vem cá, vamos conversar aqui e tal, não sei o quê. Puxa. Porque a praga da política, ela é desse jeito. Mas isso não é de agora, não. Isso é desde os primórdios. Poxa, quem é que não sabe dessa história? Quem é que dominava lá o Israel no tempo de Cristo? Era Roma. Ali, aquela galera ali, Pôncio Pilatos, aquela turma ali, era governador. Aí, quem era que dominava a parte religiosa? Os fariseus. E com quem é que os fariseus tinham acordo? Com a galera de Roma. Foram pedir lá pro Pilatos para matar Cristo. Aí o cara disse, não, mas esse cara não fez nada. Ele sai pregando aí a ideologia dele. Eu não tenho motivo para matar esse cara. Não, mas você tem que matar. Que ele está tomando o lugar da gente. Que os caras é que pregavam a lei mosaica, que era a ordem deixada por Deus.
Aí Jesus veio modificar algumas coisas e os caras foram lá e mataram ele, porque não concordavam de tirar aquela ideologia. E foram lá e mataram ele. Politicamente, quem matou Cristo foi isso. Quem matou Cristo foi a política. E ela sempre vai ser assim. Porque a política ela realmente não presta. Por isso que a Bíblia diz que o homem governará homem para seu próprio prejuízo. Ah, tá bom, Jota, mas por que tu tá fazendo esse vídeo aqui falando disso? Falando de Bolsonaro, falando de... A única coisa que eu queria nesse vídeo era o seguinte. Eu só queria que o pessoal, essa turma, desse uma resposta exata. Uma resposta concreta. Se Lula, que é um ladrão, fino, o cara que fez todo tipo de falcatrua e de mantê-lo no país, quebrou o país, aí a pessoa que substituiu ele, que foi a Dilma, fez o que fez, e não adianta vir com conversinha que foi golpe, porque não sei o que, porque puta merda, isso aí já tá batido já. Todo mundo sabe que aquele cara roubou, ele fez merda, a turma dele do PT, todo mundo era bandido, todo mundo sabe disso. Isso aí não é segredo pra ninguém não. E quem gosta de Lula, endeusa ele. Eu fui colocar combustível na minha moto e o gerente do posto, ele disse um negócio que foi o que me inspirou a fazer o vídeo de hoje. Ele pegou e disse assim: meu Lula vai ganhar. Estamos com ele. Lula se chegar no céu, vê o que o cara falou. Lula se chegar no céu, São Pedro, a primeira coisa que faz é dar a chave para ele. Faz, tome conta, porque ele é um ótimo governante. O cara disse isso. Ele falou isso. E eu fiquei olhando assim, eu digo, eu me meto. Eu dou uma contra-resposta. Não vale a pena, porque com a pessoa que tem uma ideia dessa, ela não tem raciocínio. Ou ela tem raciocínio, porque ela é ser humano, tem raciocínio. Mas só que é uma pessoa totalmente desprovida de inteligência, pô. É uma pessoa que não tem cultura. Fala do que ouve. Então você vai discutir uma coisa que é tão complexa. Existem coisas tão complexas como política, como religião, né? E não tem como você entrar em certos tipos de discussão. Porque não vale a pena, a pessoa não vai entender. Um cara que diz uma coisa dessa, ele não tem entendimento. A pessoa vai dizer, não filho, vem cá, vamos ver aqui, ó, foi assim, Lula fez assim, Lula pegou... O cara desgraçou a educação brasileira. Ele fez uma das coisas que era mais primorosa de quem estuda, de quem quer fazer uma faculdade. E ele banalizou a faculdade, ele banalizou o ensino. Cara, hoje a faculdade não tem valor de nada. Ah, não, mas porque deu oportunidade pro pobre. Cara, ele não deu oportunidade pro pobre. Ele fez uma cortina de fumaça. Hoje a gente tem péssimos profissionais de negócio de 10 anos pra cá. 10, 15 anos pra cá, horríveis. Estudando em faculdade à distância. Fazendo de um ano, de 4 anos, virar 2. E assim sucessivamente, que é tanto de mantê-lo, que não dá nem pra gente enumerar aqui. Dá pra gente perceber nas pessoas. Nós temos pessoas formadas hoje que são analfabetos funcionais. Você faz uma pergunta para uma pessoa dessa do primário, ela não sabe responder. Não faz sentido isso. Não existe estudo, não existe aprendizado. O que existe é uma farsa. É um diploma, é um papel. Não me formei. Aquilo não vale de nada porque você não tem o conhecimento. Não existe a bagagem. O ensino foi banalizado sim, foi sucateado sim. Isso o doutor Enéas falava isso, ó, desde 89. Eu tô com 43 anos. Eu fiz um primário
que até hoje eu me lembro do meu professor de português, professor João Batista, oração sindética e assindética. Eu tenho isso tudo dentro da minha cabeça, orações coordenadas, radical da palavra, o português. E eu fiquei na recuperação por causa de professor João Batista. E fiquei puto com ele. Mas ele me fez aprender. Hoje não existe mais isso. O cara chega e vai fazer um supletivo ali, um negócio que é em 2 anos, ele faz em 6 meses. Aprende não, cara. Isso não é vantagem não. É porque a gente brasileiro, a gente gosta de vantagem. Tudo é no jeitinho. Mas vamos pensar direitinho. Então, para terminar o vídeo, minha pergunta para esse cidadão é o seguinte. Não existe terceira via. Não tem. Ela não existe. Então vamos fazer o seguinte, ó grandes sábios da política brasileira. Vamos meter o pau no cara, vamos meter o pau em Bolsonaro, porque aí pode ser que Lula volte. E se Lula voltar, como você disse que não vota no PT, porque o PT é criminoso, então mete o pau no Bolsonaro, pô. Porque não fez tanta coisa, porque em 4 anos de governo, só 3 foi de pandemia. De uma doença mundial. Aí dentro dessa pandemia, uma guerra que mexe com o preço do petróleo, que mexe com o preço do adubo, que mexe um monte de coisa por causa da danada da globalização. Me respondam isso taxativamente. É para Lula voltar? É para o PT voltar? Esses caras, eles têm que voltar só porque você não gosta da maneira de Bolsonaro ser? Ou porque ele errou em algumas coisas? Me responde isso taxativamente. Quem lê, aliás, quem vê esse vídeo desses caras aqui, né? Nando Moura, Guga Noblar, aí sai por ali, Porchat, aí sai por ali, como é o nome daquela nossa Amanda Klein, nossa inteligência sobre-humana, né? Nossa grande Anitta, uma pessoa de uma inteligência também fenomenal. Se verem esse vídeo, que eu não sei, meu canal é pequenininho. Mas agora me responde taxativamente. Não me vem com firula, não. Me responde taxativo. É para o PT voltar. É para Lula ser governador de novo. Ser governante de novo, presidente. É para a turma dele voltar. Por causa que a gente não gosta de certas maneiras de Bolsonaro. Ou porque ele teve que articular com o Centrão e tal. Pô, se o cara não articular, os caras mandam, pô. Como é que ele vai fazer? É 500 e tantos senador, é não sei quantos deputados estadual, não sei quantos federal, aí vem prefeito, vem governador. Como, porra, esse cara governa sem fazer articulação? E dentro dos partidos tem os camaradas que eu sei que não são gente certa. Mas foi o povo que botou eles lá. Então não vota nessas pragas do Egito agora, então. Mas que ele vai ter que fazer acordo com essa turma, vai. Vai sim. E eu vou ser bem sincero com vocês. Ele é obrigado a fazer. Por melhor que seja a índole dele. Mas, Jota, por que você está dizendo isso? Cara, vou dizer pelo seguinte. Eu trabalhei numa empresa que eu tinha meus ideais. E sou um cara de uma personalidade forte da porra. Mas eu tinha que dar sorrisinho e assinar papelzinho para psicólogo filho da puta que não sabia de nada, que só queria ganhar grana lá dentro da clínica e paciente que se lasque. O próprio dono fazia a mesma coisa. Eu quero que ele se lasque. Mas eu tinha que fazer acordos com eles
Porque senão os pacientes quem ia ajudar eles? Quem é que ia fazer a terapia deles? Quem é que era para dizer para eles que era para se segurar? Para tentar controlar o vício. Tentar voltar para a família. Tá, vai, de coração aberto, de coração limpo. Conversa fiada. Conversa fiada. E quando eu não quis fazer mais acordos, eu tive que sair. Porque a corja fechou em cima de mim. Ou ele sai, ou ele sai. E eu, para manter a minha índole, eu preferi sair. Mas sair de cabeça erguida. Mas eu tô falando de um trabalho, pô. E de um país. E não tô negando não, fiz muita coisa. Dei muito sorrisinho, dei muita tapinha nas costas. E aí, doutor, bom dia. Mas lá dentro do coração, né? Filho da puta. Vou fazer o quê? Era pra me dizer, ei, seu filho da puta, vai fazer mais merda? Aí eu era demitido. E aí, como é que eu ia botar comida em casa? Para, velho, de hipocrisia, pô. A gente sabe, dá pra perceber que esse homem aí, ele tem até uma boa intenção, pô. Melhorzinho. Tá, cometeu erros, cometeu. Mas se é falta de caráter, como, pô? Se ele tem que fazer acordo. Foi a gente mesmo que botou esses urubu lá. Pô, deixa o cara, pô. Ele teve 3 anos de pandemia e ele sustentou a barra. A gente tá aí, não tá dos piores. Não tá o melhor, mas também não tá dos piores. E o cara dizia, pô, essa porra desse negócio de fica em casa. E todo mundo matando. Hoje em dia, a negada que dizia que era pra ficar em casa. Ai, não era. Não. Pô, por que não chega na televisão e bate no peito e diz, pô, o cara tava certo. Fica em casa e a economia vê depois. Se ele não tivesse segurado o tranco, vê a merdinha que tá pior, pô. Porque o povo como tá, cara. Aí esses filhos da puta tá botando a culpa no cara. Ah, vão se ferrar, pô. Me dá essa porra dessa resposta aí, taxativo. Pra ver se me convence. Pessoal, deixa o like no vídeo. Obrigado e até o próximo.